Olá, aquarianos! Como vocês estão? É muito bom ter vocês aqui comigo nesta leitura. Bem, aquarianos, essa leitura é uma leitura atemporal para o signo de Aquário, portanto, pode ser que nem tudo faça sentido para o momento de vocês. Então, peguem aquilo que fizer sentido para o momento de vida que vocês estão vivendo, tá bom, aquarianos? Bem, respirem, se conectem com a espiritualidade, pensem naquela situação, momento que vocês estão vivendo. Espiritualidade. O que o signo de Aquário está vivendo e o que o signo de Aquário precisa saber neste momento. Espiritualidade. Espiritualidade. O que o signo de Aquário está vivendo neste momento e o que eles precisam saber. E um conselho para o signo de Aquário. Aquário, vamos lá. Como está a semana de vocês? A energia da semana de vocês, aquarianos? Bem, três de paus com três de espadas. Aqui me fala que vocês estão no momento de energias e sentimentos muito intensos na vida de vocês. Ao mesmo tempo em que uma parte de vocês ainda sente o peso de uma decepção, outra parte de vocês já começa a perceber que a vida continua seguindo em frente. Aqui o 3 de paus. É como se vocês estivessem com o pé preso naquilo que machucaram vocês. E o outro tentando encontrar coragem para seguir em frente, em direção ao que ainda pode ser construído. Esse conflito aquário pode gerar momentos de insegurança, mas também revela que algo importante está mudando dentro de vocês. Talvez vocês tenham criado muitas expectativas em relação a uma pessoa, ou a um projeto, ou uma situação que não aconteceu da forma que vocês imaginaram. Quando colocamos esperanças em algo, em algo, aquário, não sofremos apenas pelo que perdemos, mas também por aquilo que imaginamos viver. E é justamente nesse processo que vocês ainda pedem acolhimento. Não tente apressar a cura fingindo que nada aconteceu, aquário. Algumas dores precisam ser reconhecidas antes de deixar de ocupar espaço. Ao mesmo tempo, vocês começam a perceber que permanecer olhando apenas para aquilo que deu errado, aquário, impede que vocês enxerguem oportunidades que continuem surgindo diante de vocês. A vida parece querer mostrar que um capítulo terminou, mas a história não. Existem caminhos que vocês ainda não exploraram, pessoas que ainda não conheceu, experiências que podem transformar completamente a forma como vocês enxergam o momento. O problema aqui, Aquário, é que quando o coração está machucado, decepcionado, vocês costumam, a gente, né, todos nós me incluo nessa, a gente costuma acreditar que o futuro será apenas uma repetição de passado, e nem sempre isso é verdade. A semana, os próximos dias, favorece uma mudança de perspectiva. Aos poucos, vocês deixam de concentrar toda a atenção de vocês na perda e começam a perguntar a si mesmo o que ainda podem construir daqui para frente. Essa pergunta muda tudo, porque ela envolve vocês ao protagonismo da própria vida. Em vez de esperar que algo ou alguém conserte aquilo que aconteceu, vocês começam a perceber também que possuem o poder de criar novas possibilidades. Pode ainda surgir momentos de saudade, dúvida, ou até um certo receio de confiar novamente na vida, nas pessoas, nos planos, e isso é completamente natural. Quem já decepcionou aqui, aprende a caminhar com mais cautela, mas existe uma diferença enorme entre ser cauteloso e viver permanentemente preso ao medo. E vocês parecem estar justamente aprendendo aqui essa diferença. No fundo, essa semana marca um instante em que a dor deixa de ser o centro da história de vocês. Ela ainda vai continuar existindo, mas não vai determinar mais a direção que vocês escolhem seguir. Existe aqui, Aquário, um horizonte começando a chamar a atenção de vocês. E quanto mais vocês permitirem que a presença ocupe o espaço que antes pertencia apenas às lembranças, mais perceberão que algumas perdas não vieram para limitar o caminho de vocês, mas para abrir espaço para uma vida que talvez vocês ainda nem imaginaram a ser possível. Ai, bem, a sacerdotisa e o 4 de espadas. A sacerdotisa e o 4 de espadas me falam que depois de um período aqui de grandes emoções, decepções, o ritmo dos próximos dias muda naturalmente assim para vocês. Vocês sentem uma necessidade de se recolher, de observar mais, falar menos. Não porque estejam desistindo das pessoas ou que vocês estejam perdendo interesse pela vida, mas porque existe um processo interno acontecendo que precisa de silêncio para amadurecer.
Nem todas as respostas, Aquário, nascem da ação. Algumas aparecem quando vocês param de procurar desesperadamente por elas. Aqui me fala que vai surgir uma vontade, ou já surgiu, né, de vocês passar um tempo mais sozinho, diminuir o contato com ambientes muito agitado, simplesmente respeitar o momento em que o corpo e a mente de vocês pedem por descanso. E isso não deve ser visto como fraqueza não, tá, Aquário? Pelo contrário, existe muita sabedoria em reconhecer que ninguém consegue tomar boas decisões quando está emocionalmente exausto, decepcionado, desacreditado da vida. Também é uma semana em que suas preocupações estarão muito mais preocupações não, desculpas, a percepções de vocês estarão muito mais aguçadas. Vocês podem começar a enxergar intenções, comportamentos, situações que antes passavam despercebidos. Pequenos detalhes chamarão a atenção de vocês e muitas vezes eles dirão muito mais do que grandes discursos. Apenas aqui, Aquário, toma cuidado para vocês não transformar toda a percepção em certeza absoluta. É para vocês observarem antes de concluir. Esse momento favorece para vocês, nos próximos dias, para vocês confiar mais aqui na própria intuição. Vocês possuem muitas respostas dentro de vocês mesmos e talvez estejam buscando confirmações nas opiniões dos poucos. Aos poucos, vocês percebem que nem todas as decisões precisam ser explicadas, compreendidas, por quem está ao redor de vocês. Algumas fazem sentido para vocês e isso é o suficiente, tá, Aquário? Às vezes tomamos atitudes, pensamentos, decisões e a gente fica meio que preocupado em o que os outros vão achar. Aqui não precisa, ninguém tem que achar nada, tem que fazer sentido pra você. Eu levo isso pra minha vida. As decisões que eu faço, se não tá ferindo ninguém, se não tá prejudicando ninguém, tem que fazer sentido pra mim. É isso aqui que tá dizendo. Não tem que fazer sentido pro outro. No fim das contas, esse silêncio não representa uma estagnação. Ele representa preparação. Há momentos em que a vida desacelera apenas para que vocês consigam ouvir aquilo que o excesso de barulho tá impedindo vocês de enxergarem, tá bom? Bem, a Imperatriz e o Cinco de Copas. A Imperatriz e o Cinco de Copas me falam que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, algo muito bonito começa a acontecer dentro de vocês. Ainda existe espaço aqui para reconhecer aquilo que foi perdido, mas a atenção já não permanece mais nisso. Aos poucos, vocês começam a perceber que, apesar das exceções, muita coisa viva ser. Apesar das exceções, ainda existe muita coisa bonita e viva ao redor aqui de vocês. As pessoas que permaneceram, oportunidades, e a parte de vocês que sobreviveram até os momentos mais difíceis. Existe aqui um movimento de reconstrução emocional. Vocês passam a cuidar mais de vocês, a respeitar o próprio sentimento e entender que seguir em frente não significa apagar o passado. Significa permitir que novas experiências ocupem o espaço que antes era preenchido apenas por tristeza. Também existe uma valorização maior do próprio bem-estar de vocês. Vocês tendem a escolher ambientes mais leves, pessoas que oferecem mais acolhimento verdadeiro e situações que tragam mais paz para vocês do que desgaste. É como se finalmente agora vocês entendessem que não precisam viver em constante estado de luta para merecer a felicidade. E aqui me parece que durante a semana, os próximos dias, vocês vão perceber que vocês cresceram depois de toda a dificuldade. Depois que vocês aqui se recolherem, se isolarem um pouco mais, começar a prestar atenção na intuição de vocês, vocês vão perceber que vocês cresceram muito depois daquilo que trouxe decepção para vocês. Aquilo que parecia apenas dor acaba despertando em vocês uma versão mais consciente, mais sensível e muito mais forte. Não porque sofrer seja necessário, mas porque vocês decidiram não permitir quem vocês seriam daqui para frente. Existe uma sensação de recomeço, não um recomeço impossível, mas construído com maturidade. Vocês aprendem, Aquário, que sempre haverá perdas ao longo da vida, mas também sempre existirá a possibilidade de florescer novamente quando escolherem cuidar daquilo que existe de mais importante aqui, tá bom? Vocês mesmos. Depois de tudo isso aqui, vocês aprendem o que mais importante são vocês mesmos. Que leitura linda. Tá. Bem, agora um conselho da espiritualidade, Aquário. O diabo. O diabo. O conselho da espiritualidade aqui, Aquário, me fala mais que a espiritualidade pede para vocês observarem tudo aquilo que ainda exerce poder sobre vocês, sem que vocês percebam. Às vezes não é uma pessoa que nos prende, mas sim os medos, os pensamentos. Outras vezes é a culpa, a necessidade de aprovação, apego ao passado, ou a dificuldade de acreditar que merecemos algo melhor, Aquário. Nem tudo que parece impossível de abandonar é de fato uma prisão.
Muitas correntes permanecem porque nos acostumamos a carregá-las. Nos acostumamos a carregá-las. Por isso, Aquário, procure perceber quais pensamentos, hábitos, relações que ainda continuam consumindo a energia de vocês sem oferecer crescimento em troca. Vocês não precisam aqui romper tudo de uma vez, mas precisam ser honestos consigo mesmo. A liberdade começa no instante em que vocês deixam de negar aquilo que já sabe, que no fundo do coração. Desculpa, a liberdade começa no instante em que vocês deixam de negar aquilo que já sabem lá no fundo do coração de vocês. E quando isso acontece, Aquário, recuperar o controle da própria vida, deixar de parecer um sonho distante e passar a ser uma escolha feita um dia de cada vez. Tá bom, Aquário? A espiritualidade aqui pede para vocês perceberem o que vocês têm carregado dentro de vocês, assim, e soltar, né? Às vezes é uma dor, perceber, né? É um apego. Eles pedem para vocês soltarem um apego, a dor. Às vezes a gente acha que é normal carregar essa dor e tá tudo bem. Percepções, medos, angústias, acreditar que não tem saída para mim. É isso, sabe? É isso que a espiritualidade fala aqui para vocês soltarem. Pede para vocês soltarem isso. Desculpa, tá bom, Aquário? É isso. Se essa leitura fez sentido aqui para vocês, deixe-me saber aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É isso. Um forte abraço e até a próxima leitura, Aquário. Tchau!